Bom dia, pessoal. Hoje eu queria trazer aqui para vocês, no contexto de COI e de transformação digital, um tema que está diretamente relacionado à a produtividade das entregas. Então, a gente tem aqui um cenário com o DevOps, né? Para quem não está muito habituado com o DevOps, o DevOps é uma união de times e de colaborações, né? Entre o time de desenvolvimento, né? Time técnico, com operações e infraestrutura. Então, numa arquitetura de TI tradicional, a gente tem isso separado, né? Desvinculado. Então, nós desenvolvemos com o time. Depois disso, para fazer o build, depois desse desenvolvimento, depois do projeto pronto, a gente aciona, né, através de ferramentas, de chamados, o pessoal da infra para fazer o deploy nos ambientes de desenvolvimento, homologação e, posteriormente, produção. Tá? Nesse contexto aqui, a gente tem os papéis, né, unificados, né? Então, quem está desenvolvendo, ele tem o poder, né, e o papel de colocar a aplicação, buildar essa aplicação, fazer o deploy e colocar em produção já com os testes contemplados também. Então, nesse modelo aqui de gestão de entregas, a gente está falando de automatizar um processo RPA, que já é uma automação por si só, né? Então, é a automação da automação. Porque se você olha para um cenário de projetos, né, podemos fazer uma comparação com uma cadeira, cadeira que tem 4 pernas, né? Então, se você não tiver essas 4 pernas, que são os pilares, muito bem fundamentados, essa cadeira não para em pé. Então, não, no cenário tradicional, se você tem uma infraestrutura que é totalmente desvinculada da esteira de desenvolvimento, não tendo esse modelo ágil, a possibilidade de você ter gaps é muito grande. Então, por que o DevOps ele é importante? Então, ele tem 5 vezes menos chance de falha, ele é um processo mais rápido, commit, deploy, permite uma quantidade de deploys, uma quantidade de atualização muito mais frequente, e ele gasta menos tempo, né? Porque é um conjunto de filosofias culturais, práticas e ferramentas que possibilitam isso. Quando a gente fala deploy, de automação, a gente está no cenário de DevOps, então a gente entende que a gente tem que começar a pensar mais em microserviços. Então, migrar aquelas aplicações monolíticas, que pode estar hospedada num VM ou num servidor, enfim, dentro da minha nuvem local, no meu on-premise, para cada pedacinho daqui que representa uma aplicação, na verdade, você tem que, para entrar nesse contexto, você tem que fazer uma transição para serviços, ou seja, são serviços hospedados em cloud, que têm as mesmas funcionalidades, só que está de uma forma a ser consumido, né? E numa arquitetura mais robusta, mais rápida, no sentido de atender a questão de escala, né? Ou seja, hoje eu tenho 5 aplicações aqui para tomar conta, dentro da minha rede, dentro do meu contexto de transformação digital. Amanhã eu posso ter 15. Então, como é que eu controlo isso? Aí vai ficando complicado fazer essa gestão aqui, né? Entregar a infraestrutura como código, então o próprio desenvolvedor do RPA, no caso, ele vai conseguir parametrizar, né? Então, ele vai criar lá um contexto vai entrar num contexto de container, de Kubernetes, né? Então, ele vai falar, olha, para rodar essa minha aplicação,
eu vou precisar de tanto de memória de máquina, tanto de espaço em disco, né? E vai conseguir rodar esse script, mandar lá para a nuvem, e automaticamente a aplicação vai rodar dentro desse cenário. Então, para que tudo isso, né? Para ter uma colaboração mais otimizada, uma entrega mais rápida, uma confiabilidade, segurança, escala, principalmente escala, né? Crescimento sustentável e velocidade também. Então, aqui nesse desenho a gente tem esse cenário de Continuous Integration, que é o CI, o Continuous Delivery e o Continuous Deployment, né, que é o CD. Tá? Então, aqui a gente vai ter o início, né, do desenvolvimento dos robôs, dos bots, e aí nessa esteira a gente vai fazer um build, tá? Fazendo testes unitários, né? Fazer um build para os ambientes, né, de homologação. Né? Aqui nesse staging, a gente tem uma fase de testes mesmo, de teste massivo, para poder se certificar que esse pacote que está vindo, ele esteja compliance, né, com o COI e com os objetivos da corporação, da empresa. E no final aqui da esteira, nós vamos ter o deploy diretamente para a produção aí aqui na ponta para ser consumido aí pelos nossos clientes. E aqui embaixo tem uma ilustração de cada etapa dessa. Então, no ambiente, quando a gente está na fase de desenvolvimento, você tem que ter um Git para fazer para guardar o projeto, o versionamento, né, do projeto. Isso é importante. Se você precisar fazer rollback de alguma versão específica, vai estar lá no Git, também na nuvem. Para fazer a parte de build, muito usado o Jenkins, tem outras soluções também, mas o Jenkins é uma solução bem legal, bem robusta, né, que ele faz a parte de CI, de Continuous Integration. Então, ele pega um pacote aqui, ele vai movendo para os ambientes de forma automatizada, né? E você tem, aí você entra nesse cenário de Docker, de container, de Rancher. Aqui eu não vou me estender muito, mas as aplicações, né, que vão ser microserviços que vão ter hospedada na nuvem, ela vai estar dentro de container, que vai ser orquestrada por Docker, e esse Docker vai ser orquestrado por Ranchers, né? Então, nesse desenho aqui, nessa esteira, melhor dizendo, a gente tem uma automação, tá? Que vai facilitar a vida das pessoas, do time técnico, principalmente, vai convergir, né, na verdade, aqui, objetivando qualidade e, ao mesmo tempo, rapidez, né? E quando a gente está falando de um processo de transformação digital, a gente tem que olhar para esse cenário, né, com muita atenção e entender que o RPA por si só uma ferramenta lá de RPA, ele não vai prover essa transformação como um todo. Ele pode prover uma mudança, mas se a gente está falando de transformação, é realmente repensar os processos, entender, né, aonde tá as dores, tirar o máximo de coisas manuais, né, que envolve principalmente ambiente, nesse caso aqui, para poder ter realmente o benefício da transformação, com qualidade, e aí o efeito é dominó. Você tanto vai ter uma satisfação do teu cliente final, como do teu cliente interno, do seu time, que isso é importantíssimo também para manter as pessoas contentes e motivadas aí e dentro da tua empresa. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.